pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de literatura portuguesa do século XX. Esse é o nosso primeiro tutorial e vamos ver sobre o realismo. O realismo ele foi um movimento cultural e literário iniciado nas últimas décadas do século XIX. Ele estava em oposição ao romantismo, que foi uma escola literária que o antecede. O seu marco inicial foi a publicação do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857. O realismo tem como objetivo representar a realidade vivida pela sociedade, fazendo críticas a temas sociais. A linguagem usada é direta e objetiva, ao contrário do subjetivismo que era encontrado no romantismo. Os integrantes desse movimento repudiavam totalmente a artificialidade do arcadismo e do romantismo, pois eles sentiam a necessidade de retratar a vida, os problemas e costumes das classes média e baixa, sem haver a necessidade de se inspirar em modelos do passado. Esse movimento se manifestou também na escultura, na pintura e em alguns aspectos sociais. Essa renovação literária foi impulsionada pela França. Aqui temos a obra Guardando o Rebanho, do pintor português Silva Porto. Essa obra é um óleo sobre tela de 1893 e é de um estilo realista. Nessa pintura tão característica do realismo, nós podemos observar um ambiente luminoso do campo, onde se realiza uma descrição completa e detalhada da natureza e dos seus elementos que estão ao seu redor. O que a gente pode ver aí? Colinas, plantas, pó, o céu. Vemos também um camponês em um plano mais próximo, que ele está juntando, recolhendo seu rebanho de ovelhas. Ele é sinônimo de vida e de trabalho. Vocês podem ver que ele está acompanhado de um burro que transporta um fardo de feno e uma camponesa, um pouquinho mais ao fundo, que representaria o trabalho duro e decente. Assim são representadas as duras condições de trabalho diário com que os camponeses se enfrentam na sua rotina, em um ambiente de muito calor e de pó. O artista aqui utiliza a arte como instrumento de protesto social e político. Temos uma expressão do realismo na arquitetura. Os arquitetos e engenheiros, eles procuravam responder adequadamente às novas necessidades urbanas, criadas pela industrialização. As cidades já não exigiam mais ricos palácios e templos. Elas precisam de quê? De fábricas, de estações rodoviárias, de armazéns, de lojas, bibliotecas, escolas, hospitais e moradias, tanto para os operários quanto para a nova burguesia. Em 1850, Joseph Praxton construiu o Palácio de Cristal, que abrigou a primeira Feira Mundial em Londres e demonstrou as possibilidades estéticas do uso do ferro fundido. Já em 1889, Gustave Eiffel levantou em Paris a Torre Eiffel, hoje, que é o logotipo da Cidade Luz. É o triunfo da engenharia moderna que ostenta seu esqueleto de ferro e aço, sem alusões a estilos arquitetônicos do passado. O realismo na literatura é nitidamente o reflexo do progresso material que veio da Revolução Industrial, da evolução científica e da efervescência filosófica que marcaram e notabilizaram a segunda metade do século XIX. O realismo se contrapõe a quê? A tradição romântica. Vamos ver então quais são as principais características do realismo. Uma das características é o cientificismo. O que seria isso? Seria a estruturação da sociedade, das personagens e das ações. Ela é condicionada aos desígnios do meio físico-social, ou seja, da genética, da educação, o ambiente, a cultura, de acordo com pesquisas e conclusões de ordem científica e ou filosófica. Outra característica, a verossimilhança. O que seria? Na tentativa de dar à sua obra o caráter de verdade,
já que essa obra assumia ideias científicas, o autor, apesar de estar fazendo ficção, ele procurava conferir à sua narrativa o registro mais próximo da realidade, ou seja, daquilo que é possível considerar as limitações humanas. Outro ponto, detalhamento. Este traço ele é a consequência do anterior, da verossimilhança. Na tentativa de tornar sua ficção crível ao entendimento do leitor, a maioria dos narradores estrutura a descrição dos ambientes, de ações e a composição física e psicológica de personagens com riqueza de detalhes, o que inúmeras vezes não tem importância no andamento das ações ou na solução da problemática abordada. Servem apenas para isso mesmo, que dar um jeito de verdade à história narrada. Outra característica, a impessoalidade. Como o narrador age como mero reprodutor de fatos sociais e científicos, a obra é tratada como algo externo à sua própria sentimentalidade, como um objeto apenas observado. Assim, ele faz de conta que a sua sentimentalidade pessoal, o seu individualismo e sua visão de mundo não se misturam com o universo da obra que está sendo construída. A arte realista é absolutamente racional. Mais uma característica, o materialismo. Os temas abordados são estritamente ligados a problemáticas reais, sociais e principalmente concretas. Por exemplo, as ideias relativas a religiões são ignoradas. Questiona-se a capacidade do casamento de promover a felicidade. Nega-se a existência de um ser humano perfeitamente bom, justo ou infalível, mesmo considerando as limitações do gênero humano. O próprio amor tem caráter utilitário. Em geral, ele é reproduzido em obras realistas, sempre movido por algum tipo de interesse que não tem nada a ver com a manifestação espontânea ou espiritual que, em princípio, caracteriza esse sentimento, ao menos na nossa concepção. O psicologismo é mais uma característica do realismo. Também como consequência da atitude cientificista dos autores realistas, é comum a tendência de examinar as razões íntimas do pensar e do agir dos personagens. Outra característica, senso de contemporaneidade. Os realistas têm absoluta identificação com o tempo em que vivem. Desaparece totalmente o comportamento passadista tão usual na literatura romântica. Crítica e denúncias sociais. Este parece ser o traço mais constante da arte literária do realismo. Ele reflete o compromisso assumido pelos autores deste estilo com o progresso do homem e, sobretudo, com a melhoria do comportamento coletivo da sociedade humana, objetivando a justiça e o respeito pela dignidade do ser social. Agora vamos ver um pouco do contexto do realismo. Tem dois fatos históricos que foram fundamentais para a criação e o crescimento do realismo. Um deles é a Revolução Francesa. O outro é a Revolução Industrial. Como consequência de ambos, surgiu o crescimento do poder da burguesia na sociedade. Portugal apresenta um panorama um pouquinho diferente do resto da Europa. Seu processo de industrialização ainda engatinhava. Havia elevados índices de analfabetismo e a maior parte da população vivia no campo, onde a prosperidade da burguesia rural entrava em choque com péssimas condições de vida para os camponeses. E tem mais um detalhe muito importante. Portugal, nesse momento, estava sofrendo com a perda da sua maior colônia, que era o Brasil, e que gerou para eles uma certa decadência. O início do realismo em Portugal ocorre com a chamada Questão Coimbra. Essa polêmica foi a mais importante da história literária portuguesa, pois nela participaram, em uma ou em outra das frentes, praticamente toda a intelectualidade da época, e fez emergir uma geração nova, protagonista de uma revolução cultural e literária, cuja amplitude ultrapassaria até a do próprio romantismo.
Mas vamos ver um pouquinho a história mais a fundo. O que foi que aconteceu nesta questão Coimbra? Em 1861, o grande poeta Antero de Quental fundou a Sociedade do Raio, composta por 200 estudantes na Faculdade de Coimbra, que estavam propensos a romper com o convencionalismo acadêmico, diga-se que era o romantismo. Surgiram vários poemas contrários aos preceitos românticos. Empolgado então com essas novas ideias revolucionárias, Antero de Quental editou Odes Modernas. Essas novidades provocaram a reação do grupo de românticos encabeçados pelo professor e poeta Antônio Feliciano de Castilho, que zombou e criticou os novos poemas. Aí então inicia-se, em 1865, a famosa questão Coimbra, e com ela o realismo em Portugal. Nesta data, Quental publica uma carta chamada Bom Senso e Bom Gosto. Nesta carta, ele faz duras críticas ao professor Castilho. Essa questão consistia em uma crise acadêmica em que diversos textos ofensivos foram intercambiados entre os dois grupos. De um lado, os românticos, veteranos e mestres na academia. Do outro lado, estavam os rebeldes estudantes da Sociedade do Raio. Partiu-se, inclusive, para o ataque físico e houve até um duelo entre Antero de Quental e Ramalho Ortigão. E aqui deixo para vocês verem as imagens, fotos de alguns desses grandes nomes que participaram da questão Coimbra, que Antônio Feliciano de Castilho, Antero de Quental, José Duarte Ramalho Ortigão, Teófilo Braga e o nosso grande Eça de Queiroz. E para terminar, quero comentar com vocês que tanto o realismo como o naturalismo surgiram em Portugal não apenas como uma reação ao ultrarromantismo, mas também como uma reação ao atraso do país. E o maior sinal disso, ou prova maior que podemos ver, são as conferências do Cassino, que aí estamos vendo uma foto. Aqui terminamos a nossa primeira aula tutorial. Foi um prazer estar com vocês e até breve.